Bom, então escutando essa entrevista do Sebá Domingues, que agora é o novo treinador da equipe do Vélez, quando ele fala a respeito do Valentim Gomes, e ele cita que é um jogador importante para a equipe do Vélez, mas as finanças do clube são importantes, para mim, ali ele crava. Para mim, Elton, ele crava que o jogador realmente está caminhando para sair. Então, vai ser, sim, novo reforço do Cruzeiro para a temporada de 2025. Valentim Gomes, jogador de 21 anos, muito bom de bola e chega aí para ser titular da equipe do Cruzeiro, pelo menos na minha visão. O jogador que foi capitão da equipe do Vélez, então vem aí para ser, sim, jogador do Cruzeiro. Então, nas próximas horas, deve estar tudo definido a respeito desse treinador. E estou baseando tudo em cima da entrevista do próprio treinador do Vélez, o atual treinador do Vélez, que está chegando lá. Foi uma entrevista de apresentação do novo treinador e ele já colocou essa condicional aí em cima da participação do Valentim Gomes, da permanência dele no futebol argentino, mais especificamente no Vélez. Caio, que já queria te ouvir. Depois aí que a gente estava batendo acompanhando a entrevista coletiva e um olhava para o outro e falava assim, pô, aí tá dizendo muita coisa, né? Tem pontos, tem vírgulas em algumas frases que a gente vai entendendo como que está essa situação. Boa tarde também, Jeves. Satisfação gigantesca, a dupla dinâmica de Thiagos ali. Então a gente começando os donos da bola. Mas, Caio, eu queria te ouvir para você falar dessa entrevista coletiva do Sebá e que pontos ali que você entendeu e que já está bem encaminhado, né? Notícia no Brasil todo que o Cruzeiro deve sim contratar o Valentim. Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos, a cada um que está acompanhando os donos da bola. Acho muito natural essa fala do Sebá Domingues, afinal de contas ele acabou de chegar ao Vélez, né? Estava no Tigre e aí ele vai valorizar sim o Valentim Gomes, que é um dos principais jogadores do Vélez, né? Hoje talvez seja o principal ativo do clube. É uma grande promessa, a gente sabe do tanto que ele acabou brilhando pelo Vélez, mas também pela seleção argentina, o jogador que foi capitão no título argentino do Vélez e que foi titular absoluto no Mundial Sub-20 pela Argentina. Então, acho muito natural que o Sebá venha a ter essa fala e olha, quando ele fala sobre aspecto financeiro, aí entra o grande ponto, entra a grande chave de uma possível saída do Valentim Gomes. A gente sabe que o Cruzeiro está muito forte nessa negociação, inclusive para investir, quem sabe, os maiores valores de sua história em torno de um reforço. O Valor, eu também queria te ouvir sobre esse ponto e um ponto que o Caio acabou de chamar a atenção sobre esses valores, né? Vindo de um zagueiro. É uma contratação para ficar na história também, marcada por causa desses valores. 8,5 milhões de euros daria, e mais os impostos, beira 60 milhões de reais. Como que você está vendo todo esse esforço que o Cruzeiro está fazendo para colocar sua zaga ainda mais forte? Boa tarde, Elton. Boa tarde para os amigos, telespectadores. Desde o ano passado, em termos de valores, a janela de transferências no mercado do futebol brasileiro tem mostrado realmente cifras surpreendentes, ainda que a gente saiba que as negociações mundo afora têm tomado proporções distintas, mas no futebol brasileiro o ano passado já se demonstrou isso diante até de algumas contratações feitas pelo Botafogo e isso está mostrando-se que vai seguir nesta temporada 2025 também. É um valor importante. Agora, pegando ainda a fala do Sebá, eu acho que muito mais importante e relevante, pelo menos para mim, do que a fala do Sebá, são todos os caminhos dessa negociação que foram acontecendo, principalmente na última semana, ali na sexta-feira, após a missa de aniversário do Cruzeiro. O Pedro Lourenço falou que tinha uma situação muito adiantada e a expectativa era que isso fosse concretizado até o último sábado, mas acabou acontecendo uma mudança de rota do Vélez, fez o Cruzeiro ter que tratar um novo pedido, já que o anterior estava completamente amarrado. Tudo indica, sim, pelo contexto, que acho que é uma questão de mais algumas horas ou dias. A minha expectativa é que até, na verdade, o final dessa terça-feira o Vélez já bata o martelo. Não há nada mais o que negociar. É importante o torcedor do Cruzeiro entender isso,
Está tudo na mesa, nas mãos do Vélez, e tudo que está na mesa e nas mãos do Vélez foi amplamente conversado e amarrado entre as equipes do Cruzeiro e do Vélez. Ô, Tiagão, boa tarde. Eu queria saber de você o seguinte: tem alguém do Cruzeiro diretamente tratando na Argentina ou está sendo feito tudo por chamada de vídeos, de negociações, ou tem um intermediário lá? Que detalhe você tem? O Cruzeiro precisou levar alguém para a Argentina para fazer essa negociação? O Matos está nos Estados Unidos? Sim. Então não. Porque ele está negociando. Sim. Eu não sabia onde ele estava, sinceramente. Eu até conversei com uma pessoa ontem que está nos Estados Unidos sobre essa negociação. O Cruzeiro pagando acho que 8 milhões e meio de dólares, na verdade, por 85% dos direitos econômicos dele, dá 52 milhões de reais. E, cara, o negócio está bem próximo de acontecer. Ontem, quando eu conversei com essa pessoa, era período da tarde, logo depois da gente entrar ao vivo aqui, o que ele tinha me dito era que já conta tanto com o Valentim Gomes quanto com o Fabrício Bruno na pré-temporada. Então, o Cruzeiro já conta com os dois. O caso do Valentim Gomes, 8 milhões e meio de dólares por 85%, e o que me passaram ontem é que na questão do Fabrício Bruno seria 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos, com a possibilidade de aumentar mais 1 milhão de dólares, chegando a 7. Tiago, ainda sobre esses valores do Valentim, a negociação com o futebol argentino, ela sempre cai na questão do pagamento dos impostos. Você consegue detalhar para a gente o que são essas pedidas do futebol argentino, ou se vocês tiverem essa tranquilidade para falar? Porque acontece o seguinte: normalmente o que acontece é, além do valor pago pelo jogador, que é o 8,5, o Cruzeiro ainda teria que colocar o pagamento dos impostos, que o futebol argentino tem uma cobrança de um imposto muito alto. Eu não sei o valor da porcentagem de quanto que seria nessas transações altas lá no futebol. Parece que é 30%. 30%. Eu estava com 25% na cabeça, mas é 30%. Assim. É de 25% a 30%. Então, com esses valores, o Cruzeiro ainda colocaria mais uma parte para pagamento. Pelo menos, eu tô lembrando disso, porque foi uma luta muito longa e uma negociação arrastada, a negociação do Atlético com o Nátio Fernandes junto ao River Plate. E lá o Atlético teve que colocar o dinheiro que fica limpo para o River, mais o pagamento dos impostos. Por isso que está sendo falado que os valores do Valentim, eles aproximam dos 10 milhões de dólares. Os 10 Não era euros, não, Tia? É dólares. É dólares. Não, hoje não está fazendo nem tanta diferença. Os dois vão ser dólares. Eu estava até perguntando na questão do Fabrício Bruno para essa pessoa. Os dois serão em dólar. Dólar. Então, assim, o Cruzeiro pagaria esses valores de 8,5 mais os impostos. Jeves, uma grande contratação, né? Você também gosta de futebol argentino, você acompanha muito futebol estrangeiro. Sim. O Cruzeiro está fazendo uma baita negociação, né? Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos de casa. Realmente é uma contratação de impacto que o Cruzeiro está fazendo, trazendo o Valentim Gomes, né? Um dos principais jogadores do futebol argentino, não só zagueiro, mas também de outras posições. É uma das grandes promessas, é jogador já de seleção argentina, também pelas categorias de base. É um jogador que tem uma postura de líder muito jovem, né? Ele tem apenas 21 anos, mas já se porta como líder, é capitão de uma equipe que tem vários jogadores experientes. Apesar de ser uma equipe jovem, a equipe do Vélez, tem alguns jogadores experientes que poderiam sim estar com a tarja de capitão, mas ela pertence ao Valentim Gomes. E eu acho que para qualquer equipe do futebol brasileiro, seria uma contratação de peso, uma contratação grande e uma contratação tanto quanto inteligente. Muitas vezes a gente fica preso aqui a alguns nomes. Fulano saiu para a Europa, foi para a Arábia e tal. E dessa vez o Matos ele consegue ir um dos principais ativos do futebol argentino. E cá entre nós não é lá uma cifra barata, mas me parece um grande investimento que, diga-se de passagem, acredito que o Cruzeiro irá recuperar esse investimento e ainda mais que isso quando o Valentim Gomes certamente for vendido. Ele não fica muito tempo na América do Sul, na minha opinião. Tá aí, eu também penso igual o Jeves, eu acho que foi uma baita de uma negociação, o Cruzeiro foi muito bem no mercado e é uma outra visão que eu tenho, de que o Cruzeiro lá na frente ainda vai lucrar bastante
com o Valentim Gomes. O Thiago Fernandes, eu preciso te ouvir novamente. Você falou rapidamente, a gente estava falando a respeito do Valentim e você citou a questão do Fabrício Bruno. Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre o Fabrício Bruno. O que está faltando? Que tipo de detalhe que ainda falta? Já tem o martelo batido do lado de lá, tem o martelo batido do lado de cá. A parte do jogador também está satisfeita com o que foi colocado. Dá uma destrinchada, por favor, na questão do Fabrício Bruno. Tá, o que eu tenho é que o Fabrício Bruno pediu para vir para o Cruzeiro e isso é fundamental para que essa negociação aconteça. O jogador sabe que não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz já disse isso também ao presidente do Flamengo, que é o BAP, e hoje o Flamengo aceita negociá-lo. O Flamengo está negociando com o Cruzeiro, ajustando detalhes para que ele venha de fato também nesta semana e depois siga para os Estados Unidos, onde o Cruzeiro faz a pré-temporada, por 6 milhões de dólares. Essa é a parte fixa da negociação. 2 milhões de dólares em 2025, 2 em 2026 e mais 2 em 2027. Serão 3 parcelas idênticas anuais de 2 milhões de dólares. E além disso, caso o Cruzeiro vença a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, até dezembro de 2027 o Cruzeiro pagaria mais 1 milhão de dólares ao Flamengo. Ou seja, essa negociação poderia chegar aos 7 milhões de dólares. E este é o desenho do negócio com a chegada do Fabrício Bruno na Toca da Raposa 2. Ô, Valor, você é sempre muito cuidadoso quando você vai falar a respeito de chega para ser titular, é para chegar e vestir a farda e entrar em campo, não, tem que jogar um pouco mais. Você sempre é muito cuidadoso com essas colocações. Mas uma dupla, Valentim e Fabrício Bruno, já chegaria para assumir a titularidade do Cruzeiro? Não, com certeza. Tem casos e casos, Elton. E eu acho que o que contribui muito nessa situação é, primeiro, a qualidade dos jogadores que estão envolvidos no negócio, tanto o Valentim quanto o Fabrício Bruno, e o ano corrente de 2024 da defesa do Cruzeiro. Repito, eu sempre gosto de colocar um asterisco. É muito importante colocar esse asterisco. É um time que passou por 3 técnicos novamente. Começou o ano com o Larcamon, mudou para o Seabra e terminou com o Diniz. Fica difícil, de uma maneira geral, você conseguir ter alguma sequência e uma produtividade linear nos setores. Mas quando você pega exemplo como 2023, que também aconteceram várias mudanças no comando técnico do Cruzeiro e aconteceu ali uma zaga com jogadores bem mais limitados do que os que já estavam no elenco, do que os que estão chegando, e ainda assim a gente conseguiu ver uma dupla durante o ano. Não, ali Cruzeiro começa o ano com Neres e João Marcelo, salvo engano, com o torcedor protestando bastante, querendo a presença do Zé Ivaldo. Depois vira Zé Ivaldo e João Marcelo. Na sequência, isso muda novamente, vira Vidalba e João Marcelo. Tem um momento que é Vidalba e Zé Ivaldo. Enfim, então, uma rotação muito grande na titularidade. Mas existem casos e casos. Neste específico, são jogadores que chegam para mim, sem nenhum tipo de dúvida, para assumirem, até por características que cada um deles tem. O Fabrício Bruno é um zagueiro construtor também, mas que, na minha opinião, não tem como característica principal a construção, tem a velocidade para um contra um, para voltar para o famoso correr para trás. E isso, para um time que quer jogar e deve sim jogar dessa maneira com linhas altas, é muito interessante para o Fernando Diniz. E o outro lado, o Valentim, que é um zagueiro também com a sua velocidade, mas que tem muita capacidade, mais do que o Fabrício Bruno aí para mim, de construir o jogo. Então, diante disso, eu não consigo ver um departamento de futebol, juntamente com a comissão técnica, que traz 2 zagueiros para colocá-los no banco, principalmente, repito, depois da temporada que o Cruzeiro teve em termos defensivos, foi uma sangria desatada. Todo jogo, basicamente, a gente sabia que o Cruzeiro levava gol. Ô Caio, qual o patamar que podemos colocar a defesa do Cruzeiro hoje, a dupla de zaga do Cruzeiro? Tem grandes zagas no futebol brasileiro, a dupla de zaga do Palmeiras, por exemplo. Você pega o Murilo, você pega o Gustavo Gomes, que são ótimos zagueiros, que fazem uma dupla que eu acho que chama atenção no futebol brasileiro. Que patamar que pode entrar Fabrício Bruno e Valentim Gomes? Elton, então, a gente fala de potencial, né? Porque a gente ainda não viu essa dupla em campo. Agora eu acho que tem potencial para ser uma dupla top 5 no país, né?
Dá para se falar de Bastos e Barbosa, de Léo Ortiz e Léo Pereira, né, a dupla titular do Flamengo. Você citou bem a dupla do Palmeiras, mas eu acho que Fabrício Bruno e Valentim Gomes têm um potencial muito interessante, né? A chegada do Fabrício, inclusive, pode ajudar no desenvolvimento do Valentim Gomes, que é um jovem que tende a ser mais jogador do que o Fabrício Bruno, mas que ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro. E quando a gente fala do Fabrício Bruno, a gente está falando de um zagueiro que nos últimos 3 anos foi um dos mais regulares dentro do país. Ele está plenamente acostumado